igreja. O mundo é a minha igreja, é onde eu vou proclamar o evangelho. E nós, religiosos, fazemos de um lugar como esse a nossa igreja. Olha a visão do cara. O mundo é a minha igreja. O mundo é o lugar onde eu vou me reunir para pregar. Ou seja, em qualquer lugar, em qualquer hora. E é o mais impressionante que certas pessoas como esse John Wesley faziam coisas que muitos de nós não teríamos coragem de fazer. Por isso esses caras viveram coisas extraordinárias com Deus. Uma coisa é fato: se você faz aquilo que é fácil, todo mundo também faz. Faça aquilo que é difícil e você vai se destacar na sua vida. Aquilo que todo mundo fala, isso aí é difícil, não vai dar certo, não vai, pode fazer porque vai dar certo na sua vida. E muitas vezes a gente sabe somente olhar para aquilo que nós estamos acostumados a fazer no nosso dia a dia. E quando alguma coisa muda e sai dessa roda, a gente já se sente de uma maneira incomodado, porque nós estamos acomodados com o que é fácil, com o que estamos acostumados a fazer. Esse John Wesley é o homem que provocou o maior avivamento na Inglaterra no ano de 1700. Hoje eu vou dar uma aula de história para vocês. Eu nunca imaginei isso na minha vida. Eu fiquei pensando, hoje eu estudando, eu falei, cara, eu nunca gostei de história. Nunca gostei de saber daquele monte de coisa. E quando eu comecei a estudar isso, porque justamente no ano de 1700, foi justamente nesse ano que a Inglaterra estava se unindo com a Escócia, formando o Reino Unido. Ou seja, dois poderes diferentes, de lugares diferentes se unindo. Imagina o que não aconteceu. As pessoas começaram a perder o seu emprego porque indústrias começaram a se instalar lá. E as pessoas perderam o emprego que elas estavam acostumadas de trabalhar na roça, de trabalhar no campo, porque as indústrias estavam vindo para a cidade. Foi uma época terrível de miséria que aquele povo passou, aonde a bebida reinava no meio daquelas pessoas. Então os homens, as mulheres, os pais de famílias, eles ficavam o dia inteiro na frente daquelas empresas que estavam em construção, contratando pessoas tanto para construção quanto depois para trabalhar. Ou seja, uma situação tão triste, terrível. Um homem olhou e falou, é possível fazer alguma coisa de diferente aqui. Esse John Wesley, ele era uma pessoa normal e ele era filho de padre e de uma mãe muito religiosa. E então, ele frequentava a igreja anglicana naquela época. Então, o John Wesley foi um dia, falou, eu vou pregar para essas pessoas aqui na rua. E começou a sair naquele lugar onde estava aquele monte de gente desempregada. E começou a pregar no meio daquelas pessoas. Começou a anunciar o evangelho, proclamar o evangelho ali no meio. E quando uma pessoa falava em público, era uma coisa incomum, as pessoas amontoavam para ouvir o que aquela pessoa estava falando. Só que a igreja local naquela época não ajudava. E pelo contrário, era contra. Então, para dar uma amenizada, pegaram o John Wesley e falaram o seguinte, você vai para a América pregar para os índios lá. E o John Wesley falou, nossa, é o que eu mais quero. Vou pregar para as pessoas que não conhecem Jesus. Então ele vai no navio e vai fazer essa missão. Chega lá, o que ele pensava? Vai ser coisa mais fácil, pregar para as pessoas que não têm religião, anunciar o Cristo, o Filho do Deus vivo. E foi um fracasso total. As pessoas lá falavam que ele era morno. As palavras dele não tocavam o coração. E ele era uma pessoa já até conhecida naquela época. Então um dia, quando ele está voltando, totalmente derrotado, fracassado daquela missão de evangelizar em outro país, ele escuta uma pessoa proclamar Romanos 9. Ele escuta um homem no meio do navio proclamar Romanos 9, que a salvação não é pelas obras, mas pela fé. Que a redenção vem de Deus para nós, que a salvação vem de Deus. E existe uma frase que ele diz que ele sentiu o coração dele esquentar de uma forma e que ele nunca tinha sentido. Quando ele chega com a ideia, na verdade era que eu me converter e não ir lá para tentar converter pessoas, porque nem eu era convertido. E é extraordinário quando a gente entende isso. Quando a gente entende que nós somos totalmente dependentes de Deus, não só para a salvação, mas para a obra, porque a obra que fazemos até essa é preparada por Ele. E é lindo isso.
Então John Wesley volta com seu coração queimando, entendendo que ele já era salvo. E ele falou, eu preciso então fazer mais, eu preciso anunciar isso para as pessoas, para que elas sintam o que eu estou sentindo. E olhando dentro daquele navio, na volta, ele começou a perceber que aqueles homens não tinham medo, pegaram uma tempestade no meio do caminho, eles não tinham medo. E ele falou, mas vocês não têm medo? Ele falou, não, nós temos convicção para onde nós vamos. Olha a fé daquelas pessoas, era algo sobrenatural que ele nunca tinha visto na vida dele, porque a vida inteira é criado dentro da igreja, com aqueles sermões e pregações, de que você não pode isso, não pode aquilo, usa essa roupa, aquelas doutrinas humanas. De repente ele encontra alguém que ele vai para lá para poder evangelizar, então ele é evangelizado, e ele que volta transformado, e ele que volta cheio do Espírito Santo de Deus. Na nossa vida muitas vezes é assim. Às vezes a gente tem um propósito de fazer uma coisa, e quando a gente chega para fazer essa coisa, Deus transforma a nossa vida. Às vezes você tem um intuito no teu coração de ajudar, de fazer, e quando você vai para ter essa atitude, Deus faz algo extraordinário lá naquele meio, e a sua vida muda. E assim foi com John Wesley. Quando ele volta totalmente decidido. E não só além de pregar no meio daquelas pessoas que estavam famintas e necessitadas, ali enquanto as indústrias estavam sendo construídas, ele foi reconhecido por ajudar as pessoas que precisavam. Ele, em vez de ficar só falando, ele começou a ter atitudes, começou a praticar o que está escrito em Tiago, ajudar as pessoas com as obras de caridade. Eu não sei o que ele fazia, mas eu só sei que ele ajudava. Aí você pode falar, nossa, que vida extraordinária. O cara trouxe um reavivamento para a Inglaterra. As pessoas que estavam em total situação de miséria, envolvidas com bebida, porque todos os homens naquela época bebiam muito. O avivamento que ele trouxe foi capaz de fazer as pessoas se afastarem da bebida para viver com Deus. Algo extraordinário. Você poderia falar assim, nossa, tá ótimo, para mim Deus, obrigado por o Senhor ter feito isso através da minha vida. Só que ele não parou por aí. Ele começou a viajar com o seu cavalo e pregar esse evangelho em todos os lugares. Ele viajava mais ou menos 6.000 quilômetros de cavalo por mês. Na vida toda de John Wesley, ele viajou mais de 400.000 quilômetros de cavalo pregando o evangelho. E a igreja dele então expulsa ele de dentro da igreja e fala, você aqui não pisa mais. Porque ele adotou uma linha de evangelização, ele adotou um método de evangelização que a igreja não apoiava. Eles não queriam que ele fizesse isso, que ele anunciasse as boas novas. Eles queriam que ele ficasse dentro do prédio pregando o evangelho, e ele não aceitou. E aquilo que era para se tornar motivo de risada, para atingir ele, falando que você não vai poder mais entrar aqui, expulsaram ele porque era muito metódico. Daí surgiu então a igreja metodista, que já salvou e já evangelizou milhões de pessoas. Por que metodista? E por que sabemos que John Wesley viajou tanto e já pregou mais de 40.000 sermões? Porque ele era tão metódico que ele anotava tudo que ele fazia. Nós temos uma pessoa assim aqui, né? A Nirelle, ela anota tudo, os caderninhos dela. Ela é metódica, ela está aqui na igreja metodista. Eu preciso um pouquinho desse negócio de metódico aí, porque eu sou totalmente, nossa, esqueço essas coisas, não anoto. Veja, através de um método que Deus deu para ele, ele conseguiu evangelizar e se tornou naquela época, e é conhecido até hoje. Se você não conhece John Wesley, eu sinto muito, mas você não está conhecendo muito das coisas de Deus, não. Só que o mais interessante não é só isso. O mais interessante não é apenas o John Wesley ter feito o que fez. A pergunta é, como John Wesley começou isso? E aí o mais impressionante, a pergunta é, por que você está vindo aqui? Por que você vem nos estudos? Por que você tem buscado acompanhar as coisas de Deus? Por que será que você está aqui hoje? Ah, pastor, porque eu quero, sim, mas que provavelmente alguém te influenciou a estar aqui.